Oiê, tudo bem? Sou eu de novo, Georgia Moreira, e eu estou com a mesma roupa que eu gravei o último vídeo sobre educação. E porque é tudo no mesmo dia, e então eu gravei, soltei um vídeo e aí eu fui trabalhar e voltei pra casa e aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, tipo, sabe, eu preciso falar disso também, porque quando eu falei sobre isso que tem me incomodado, essa terceirização, eu acho que eu comentei com vocês, eu não lembro, não tenho certeza, mas a gente sabe que nenhuma profissão é 100% maravilhosa, que tudo tem os seus prós e contras, assim como qualquer coisa na vida. E ao mesmo tempo que eu tava pensando em um problema, hoje eu fui trabalhar e eu ia aplicar a prova, uma prova tipo, para uma aluna. Então eu fui só para isso. E aí que a aluna não apareceu, então eu fiquei lá, tipo, eu comecei a pesquisar umas coisas, aí eu fui assistir uns vídeos, esperei um pouco, falei assim, vê se aparece, se não aparece, né, não, qualquer coisa eu vou embora pra casa. Então hoje eu ia trabalhar 1 hora só pra isso. E aí, perto dessa 1 hora acabar, enquanto eu tava ali no laboratório, eu tava assistindo aos vídeos e fazendo pesquisas, uma ex-aluna minha do outro semestre, ela chegou e ela se sentou do meu lado e ela começou a fazer pesquisas, etc. E ela não viu que eu tava ali e eu também não tinha visto que ela tava ali, porque eu tava assistindo ao vídeo, só de repente que eu virei assim pro lado e falei assim, nossa, oi, você tá aqui. E aí ela me abraçou e falou assim, oi teacher, tudo bem, não sei o que, sabe? E aquilo foi tão bom que a gente ficou conversando, ela chegou mais cedo pra aula e ela tava pesquisando um desenho que eu tinha mostrado em sala. E eu fiquei assim, tão feliz, sabe? Porque ela tava me contando, eu falei assim, nossa, mas você não tá bem? Por quê? E comecei a conversar e a gente ficou ali uns 10 minutos conversando antes de dar o tempo dela ir pra aula. E ela tava me contando sobre, acho que ela tava passando mal, pegou uma infecção no ouvido, alguma coisa assim, ela tava me contando sobre os problemas. E ela falou assim, teacher, eu tirei 15,5 na prova, eu acho que eu fui mal, eu tô estudando, aí eu comecei a pesquisar, aí ela tava pesquisando uma aula no semestre passado, eu mostrei pra eles Hey Arnold, mostrei assim, bem tipo curtinho mesmo, joguei no YouTube e eu falei, vocês precisam pesquisar, falei um pouco sobre edutainment, que é um dos temas que eu quero falar aqui no canal. E eu tava falando sobre a importância de eles estudarem o inglês fora da sala de aula. E muitas vezes eu acho que a gente se questiona, né, como professor, se aquilo que a gente tá passando, realmente eles vão aplicar. Muitas vezes eu tenho isso, sabe, de tipo, eu tô ensinando, mas essa pessoa, ela vai considerar o que eu tô falando? Eles vão lembrar, ou eles vão esquecer, ou, sabe, ou talvez eles não vão nem ligar, o que vai acontecer? E eu fiquei assim, muito... eu fiquei muito emocionada, sabe? Porque ela começou a falar comigo e ela... não, teacher, tipo... Ela tava chateada porque a prova valia 20 e ela tirou 15,5. E ela começou a aplicar e começou a me perguntar, ela, teacher, cadê o jogo que você passou? Porque eu gostei, eu quero ver. E falando do desenho, eu tô até meio assim, sabe? Porque... é uma coisa que eu acho que eu devia ter falado aqui no canal, eu ainda não falei sobre isso, mas a gente cria um vínculo, tipo, aluno e professor, e eu acho que isso é uma coisa que ninguém explica pra você na teoria, ou pelo menos eu não vi ainda isso em matéria de faculdade, porque muitas vezes a gente pensa que vai aplicar o plano de aula, e realmente a gente tem que se esforçar para isso, mas a gente tem uma lista ali dos conteúdos que a gente vai passar e o aluno começa a falar da vida. E começa a falar de coisas, sabe? E por um lado, às vezes, no começo eu ficava assim, nossa, mas... caramba, eu preciso passar as coisas e como que eu vou passar? Mas depois eu comecei a ver também, né? Tudo
no seu lugar, tendo equilíbrio, falei assim, nossa, eles estão me considerando, eles estão pedindo a minha opinião, eles estão me integrando de alguma forma na vida deles. Então, quando um aluno faz uma brincadeirinha ou coisa assim, sabe? Eles estão te considerando parte da vida deles. E a gente se apega muito como pessoas, é uma coisa muito louca de parar pra pensar. Porque essa sala, que era dessa menina, eu me apeguei muito com eles e eu não sabia que isso ia acontecer, sabe? E foi tipo, eu peguei eles acho que no meio do semestre, porque o teacher anterior trocou de emprego, então acho que assisti lá as aulas deles por uma semana, não sei. E aí eu assumi e eu já fiquei tipo, meu Deus, como que eu vou assumir uma turma que já tá em andamento e como que vai ser, eu ainda nem sei direito as coisas e, sabe, esses questionamentos assim que a gente tem, principalmente em começo de carreira também, porque eu sei que tem muita coisa que eu preciso aprender de método, de melhorias, de didática, de tanta coisa. E aí ela tava ali, sabe, aplicando as coisas que eu tinha ensinado, sendo que eu mesma nem lembrava que eu tinha ensinado aquilo na sala dela. E aquilo, sabe, deu um quentinho assim no coração, eu fiquei assim, ai, querendo chorar. E a gente tem muito desses momentos, assim, como professor, sabe? Aconteceu também. No semestre passado, eu tinha um aluno que ele não sabia escrever, ele não sabia ler. E ele pegava muitas coisas de ouvido, de falar, ele era muito bom, mas como ele não estava alfabetizado, ele não estava no mesmo ritmo. E aí, por conta disso, eu fazia as lições com ele e tudo mais. Eu não expliquei para os alunos, eu não sabia como que ele ia reagir e tudo mais. E no último dia, esse menino foi e escreveu o bilhete pra mim. E ele falou assim, teacher, eu quero escrever pra você. E eu tipo, mas você não escreve, sabe? Com uma cara meio assim. E ele aprendeu a ler de alguma forma que eu não sei, a família dele não sabe. Mas ele foi e escreveu lá na lousa e eu tirei foto. Aí eu comecei quase a chorar, falando que ia sentir saudade. E a gente tem muito desses momentos, sabe? De se apegar com as crianças, com os alunos, com, né, não só com crianças, que às vezes eu dou meio que monitoria para adultos e aí eu explico aquilo que eles perderam e tudo mais. E aí às vezes a pessoa gosta, tem uma afinidade, ela gosta da sua explicação, você também gosta do aluno, tem uma reciprocidade ali, e eles vão e falam, não, eu quero fazer com você, muito obrigada, e aquilo, sabe, dá uma coisa assim de uma sensação de caramba, eu tô fazendo certo. E a gente tem muito desses momentos, então nem tudo é bom, é verdade, mas às vezes tem coisas que parece que essas coisas elas compensam, sabe, aquilo que não é tão legal assim. E isso é muito incrível, e eu queria compartilhar isso com vocês, então eu gravei um vídeo só pra falar isso mesmo, que a gente se apega, a gente procura um propósito naquilo que a gente faz, a gente tá lidando com pessoas, não com coisas, e por mais que seja trabalhoso, porque é trabalhoso, é lindo, é muito lindo. E é isso. Eu vou indo, então, se vocês tiverem experiências semelhantes ou dúvidas ou coisas, vamos conversar. Se inscrevam no canal e até uma próxima vez. Beijo, tchau!